Olá, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Olha o que diz em Provérbios capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ou seja, se aceitares, ou seja, quando eu aceito, quando eu quero, ou seja, quando eu aceito, ou seja, quando eu permito que a palavra de Deus entre dentro de mim, ou seja, e eu guardo os mandamentos de Deus, ou seja, eu passo a obedecer a palavra de Deus, aquela palavra vai mudando a minha vida, ou seja, porque eu aceitei, ou seja, aceitar é aonde você passa a ver a sua vida sendo mudada aos poucos, no tempo de Deus, de acordo que você vai aceitando, ou seja, a palavra de Deus entrando dentro de você, aonde a sua vida ela é mudada, aonde a sua vida você vê as coisas acontecendo, você vê a verdadeira transformação, ou seja, pela sabedoria, ou seja, a palavra de Deus que direciona os meus projetos, os seus projetos, ou seja, a palavra de Deus, quando a gente guarda, ou seja, os mandamentos, ou seja, que eu passo a obedecer, aonde a minha vida começa, ou seja, ter um caminho diferente do caminho que eu estava tendo, ou seja, de uma vida abençoada. Ou seja, quanto mais eu permito que a palavra de Deus entre dentro de mim, a minha vida vai sendo mudada. Quanto mais eu me esvaziar de mim, a palavra de Deus, ela vai, ou seja, mudando a minha vida, me fortalecendo, ou seja, me dando entendimento daquilo que eu preciso para a minha vida. Ou seja, quanto mais você permitir que a palavra de Deus entre dentro do seu coração, ou seja, aonde você vai ver a sua vida mudando, ou seja, a partir do momento que você passa a dar ouvido à palavra de Deus e pratica, ou seja, não seja só um ouvinte, uma pessoa que ouve e não pratica. A palavra de Deus às vezes entra de um lado do ouvido e sai do outro. Ou seja, nós não podemos, ou seja, ser só ouvinte. Você quer ter uma vida abençoada com Deus, ou seja, você tem que dar ouvido à palavra de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Olha o que diz mais no versículo 2: para fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido para inclinar o seu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançar a voz. Ou seja, tudo que eu pedir, se eu der ouvido à palavra de Deus, ou seja, eu vou alcançar, Deus vai me abençoar. Pode ter certeza que a sua vida você vai alcançar quando você dá ouvido à voz de Deus, porque a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é tão poderosa para mudar a minha vida, para mudar a sua vida. Não importa a situação que a pessoa esteja passando, talvez a pessoa não conheça a Deus, mas a partir do momento que ela permite aquela essência, ou seja, a palavra de Deus passa a trabalhar
dentro daquela pessoa, o comportamento dela já não vai estar sendo o mesmo, porque a partir do momento que ela passa a entender, Deus vai mudando a vida dela. Ou seja, tudo que eu pedi a Deus, a partir do momento que eu obedeço a Deus, a minha vida muda, ou seja, eu alcanço, mas é através da obediência a Deus, através da prática da palavra. Ou seja, quando eu estou praticando a palavra, ou seja, eu estou andando no caminho certo, eu estou andando na direção de Deus. Qual direção que você quer andar para a sua vida mudar, para a sua vida, ou seja, para a sua vida ter uma transformação, para a sua vida ser abençoada? Ou seja, não há outro caminho se não for o caminho de Deus. Ou seja, muitas são as pessoas que têm andado em outras direções, em outros caminhos, ou seja, no sofrimento, uma vida derrotada. Quantas são as pessoas que têm vivido, está vivendo no sofrimento, mas a palavra de Deus fala que alcançar a voz, ou seja, se eu interceder, ou seja, eu estando obedecendo a Deus, vai me alcançar. Ou seja, tudo que eu pedir, ou seja, qualquer pessoa que pedir a Deus, ela obedecendo, vai alcançar ela. Ou seja, aquele pedido que ela está pedindo a Deus, ou seja, agradando a Deus, Deus vai abençoar ela. Ou seja, a palavra de Deus é tão poderosa para me abençoar, para abençoar a sua vida. Ou seja, nós que muitas das vezes não entendemos as coisas de Deus, mas a partir do momento que quanto mais eu passar a conhecer a Deus, mais a minha vida ela vai mudando, ou seja, eu vou passando a ter mais fé, eu vou enxergando as coisas com mais temor a Deus, ou seja, eu vou entendendo, porque Deus vai falando comigo. Ou seja, olha o tanto que essa palavra nos ensina. Olha o que diz no versículo 4 mais, ó. Se buscares a sabedoria como a prata, como um tesouro escondido a procurais, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, quanto mais eu busco como um tesouro, ou seja, quanto mais eu procurar, mais eu vou passando a entender, ou seja, eu tenho que ter sede, ou seja, da palavra de Deus. Eu jamais posso deixar de buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Quanto mais eu buscar, mais Deus vai me dar. Ou seja, mais eu vou estar sendo suprido. Ou seja, e esse suplemento que Deus vai estar te dando, ou seja, nunca vai acabar. Quanto mais você tiver essa sede de buscar a Deus, de ler a palavra, de buscar o entendimento de Deus, Deus sempre vai estar te abençoando. Que essa palavra possa abençoar a sua vida, não importa qual seja o problema que você esteja passando. Talvez você está enfrentando problema de depressão, não sei, talvez um problema no casamento, ou na sua vida sentimental, talvez você está desanimado, ou seja, você já viu tantas coisas nas igrejas que você se escandalizou, talvez você afastou dos caminhos do Senhor, mas você jamais pode deixar de buscar a Deus. Ou seja, na palavra de Deus você encontra força, você encontra,
ou seja, força para você continuar caminhando com Deus. Ou seja, essa é a direção, o entendimento que Deus tem me dado sobre essa palavra. A palavra de Deus, quanto mais eu busco, mais entendimento profundo Deus vai me dar. Que Deus abençoe a sua vida, de todos que ouvirem essa mensagem, que Deus possa abençoar no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.